Bom dia, igreja. Faz tempinho que não damos continuidade na nossa série de pregação na vida de Davi. E é um privilégio estarmos reunidos mais uma manhã, podendo louvar ao nosso Senhor e ser desafiados e amparados pela palavra dele. Antes de iniciarmos, vamos baixar nossa cabeça, vamos orar. Senhor Deus, queremos agradecer ao Pai por esse dia, essa manhã, o privilégio que o Senhor nos proporcionou de nos reunirmos em igreja, no corpo de Cristo, e podemos prestar culto ao Senhor, engrandecer o Teu nome, agradecer e louvar ao Senhor pelas obras que o Senhor tem feito em nossas vidas. Clamamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando em nosso coração para receber da Tua palavra, estar atentos, ó Deus, àquilo que precisamos mudar. Por isso pedimos que a ação do Teu Santo Espírito seja plena, que possamos ser desafiados pela Tua palavra e transformados por ela. Nos ajuda, nos auxilia, essa é a nossa oração. Em Teu nome, Jesus. Amém. Quantos estavam aqui na última pregação? Só uma grande maioria. Então não preciso recapitular tanto. Quem não veio que vai acompanhar depois. É no YouTube? No Instagram? No YouTube. Quem quiser acompanhar depois, então vamos fazer uma breve recapitulação. Não vamos adentrar nisso. Mas a última pregação nós falamos sobre o contraste da graça versus a consequência do pecado. Nós falamos sobre entender a gravidade do pecado pela ótica divina. Nós levantamos alguns pontos na última pregação falando: o Deus que perdoa, ele não despreza a disciplina. O Deus que perdoa, ele disciplina zelando pela santidade do seu caráter. Vimos também que o Deus que perdoa, ele gera frutos de graça em meio às consequências. Nós finalizamos falando sobre a graça de Cristo, o Evangelho de Cristo sendo estendido. E nessa manhã vamos falar um pouquinho mais sobre essa graça, é o ponto central da nossa pregação. Vou só alterar aqui agora e voltar para a pregação dessa manhã. Pronto. Aqui. E se esse é o ponto central, estamos em 2 Samuel, capítulo 13, relembrando um pouquinho do contexto. Para quem ainda não se lembrou, está difícil de acordar, domingo de manhã, mas nós estamos trabalhando todos os passos que Davi veio conquistando. Depois ele teve a queda dele com Batseba. Tivemos várias pregações só no capítulo 12, falando sobre pecado, sobre a disciplina de Deus, os propósitos de Deus, a maneira como Deus trabalhou no coração, os contrastes que tinham ali naquele texto. E agora estamos no capítulo 13, que é a continuação, obviamente, do 12, mas é a continuação de fatos, as consequências do que Davi fez, do pecado de Davi. E se eu fosse colocar um tema nessa manhã, eu colocaria abraçando a graça de Cristo. No capítulo 12 finalizamos Davi reconhecendo o seu pecado, admitindo o seu pecado em contraste a Saul, que nunca admitia, e aceitando as consequências. Não falando, não faz, porque se Deus fosse julgar Davi, ele seria passível de morte, de acordo com a lei. Mas nós vimos ali Natan falando para Davi: Davi, seu pecado foi
perdoado. E a palavra no original ali seria mais bem traduzida se fosse: seu pecado foi transferido. Nós fizemos uma aplicação de ser transferido para a cruz de Cristo. Os nossos pecados são transferidos a Cristo. Nosso pecado é pago, foi comprado. Mas apesar de Davi ter reconhecido isso, ter gerado frutos naquele momento, a vida dele continua. Mas a gente tem que entender que o pecado não só traz consequências, mas você carrega a cicatriz dele para a vida. Apesar de Deus não levar em conta ter apagado todo o pecado, pessoas podem te acusar, pessoas podem te afrontar, o inimigo pode te afrontar, e as consequências vão continuar. A cicatriz fica ali para a vida. Então, na última pregação falamos mais precisamente sobre a nossa atitude diante da exortação e da disciplina de Deus. Nessa manhã vamos dar continuidade falando como deve ser a nossa atitude diante dos efeitos do nosso pecado. Não sei se vocês pegaram essa distinção, capítulo 12. Como que Deus reagiu diante da exortação de Natã? Ele admitiu. E agora, capítulo 13, tempos, anos se passaram e começa a ter efeitos do que aconteceu. E qual que é a atitude de Davi em relação a esses efeitos? Vamos ler comigo, abra em 2 Samuel, capítulo 13. Vamos ler brevemente. 2 Samuel, capítulo 13, dos versos 1 ao 22. 22 não, 22. Vamos acompanhar. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem, parecia impossível aproximar-se dela. Só um parênteses aqui. Eu não sei quantos já leram essa história, mas não se assustem, tá? Parece cena de filme mesmo, cinematográfico, essas novelas bem... Meu Deus! Então, tá aqui, tá gravado. Então, conforme você for lendo, se seu olho arregalar, fica em paz. Aminon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois disso, pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu a ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto.
Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: Deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: Não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? O que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la. Sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentiram. Ele disse: Levanta-te, levanta-se e saia. Mas ela lhe disse: Não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando seu servo, disse-lhe: Põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: Seu irmão Aminon fez algum mal a você? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem, nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Como eu disse, é uma passagem pesada. E vemos que é consequência daquilo que o profeta Natan falou. Deus falou através de Natan. Deus, no capítulo 12, falou: Olha, o que você fez no escuro, eu farei às claras. Vai ter consequências, né? E aqui começa a desenrolar as consequências. Mas olhando para tudo isso, olhando para esse contexto, olhando para os efeitos do pecado, quero refletir um pouquinho com cada um de vocês, fazer algumas perguntas. Quantas famílias já não tiveram grande sofrimento devido à mãe ou o pai não querer disciplinar o filho teimoso ou rebelde? Você conhece algum caso desse? Ah, não, dá muito trabalho, não quero me irritar. Cansei, deixa de lado, deixa fazer o que quer. E assim vai aprendendo a fazer o que quer e em 15 minutos. Quantos casamentos já não foram desfeitos devido ao marido ou à esposa não querer lidar com o pecado na sua vida ou na vida do seu cônjuge? Como é comum as famílias seguirem a recomendação de Absalão, mantendo o pecado como segredo de família. Absalão ficou quietinho. Não, minha irmã, é seu irmão, não se angustie por isso não. E guardou a raiva ali para ele. Quantos casamentos já não foram desfeitos devido ao marido ou esposa não querer lidar com o pecado na sua vida? Esse eu já tinha falado. Como é comum... repetiu aqui. Então tá certo. Copiou 2 vezes a questão. Como é comum a gente esconder? Como é comum a gente não tratar o pecado? Como é comum de... agora já está feito, melhor deixar quieto, deixar a poeira baixar e não tratar. E muitas vezes, como o nosso texto fala, não estamos falando do pecado próprio de Davi.
Davi tratou o pecado dele. Mas agora ele está diante do pecado do filho. O que Davi faz? Vocês viram no texto de fazer alguma coisa? Só se indignou. Ficou indignado. Ficou irritado. Será que era a atitude correta? Para entendermos como deve ser a nossa atitude diante dos efeitos do pecado, precisamos compreender essa progressão que o pecado veio desencadeando. Quando que iniciou e a onda foi aumentando. Já viu quando você joga uma pedrinha, a primeira onda é pequenininha. Ela vai aumentando e vai embora. Efeito dominó. Começa, só derrubou isso, mas derrubou e derruba tudo. Precisamos entender essa progressão do pecado de Davi. E para isso vamos olhar 4 pontos nessa manhã. Nós vamos ressaltar um pouquinho do contexto. O capítulo 13 descreve além das consequências do pecado de Davi. O capítulo 13 já não está falando, olha Davi, seu filho vai morrer. Lembra? O primeiro neném, Batseba, morreu e depois veio a ter Salomão. A primeira consequência não foi essa, porque Deus trata com severidade. Vimos na escola dominical falando da severidade de Neemias, e Deus é severo para que com a sua palavra seja cumprida. Não pode ser, tá tudo bem, você vai aprender na próxima. Não, ele trata com zelo a sua santidade, o seu caráter. Mas aqui no capítulo 13, não está mais falando das consequências do pecado de Davi. Esse pecado, antes pessoal e particular, agora tem impacto sobre toda a nação. O pecado de Davi o afetou a ele mesmo, afetou a sua esposa, seu filho, e agora afeta outros membros da sua família. Já não está mais ali entre um olhar de cima do telhado, vendo uma mulher planejando assassinar o esposo dessa mulher para encobrir o pecado. O pecado já não está indo fora de controle. As consequências já estão atingindo outras pessoas. Não aqui no capítulo 13, mas nós vamos ver que o pecado de Davi vai atingir a ponto de dividir a nação, de afastar Davi do trono durante um certo período. Consequências. Só que eu quero relembrar que aqui não se trata da punição do pecado de Davi. Lembrando que se Davi tivesse que ser punido por seu pecado, ele teria de morrer. Natan lhe disse que ele não morreria. Como eu disse bem no comecinho, seus pecados foram perdoados, seus pecados foram transferidos. As tragédias ocorridas a partir daqui são destinadas a educar, a corrigir, mesmo sendo dolorosas. Está de total acordo com o que Deus nos ensina em Hebreus 12. Deus disciplina quem ama. Se você tiver um tempinho essa semana, leia Hebreus 12. Deus está disciplinando Davi, Deus está ensinando Davi. Davi, tem consequências. E tendo ressaltado esse ponto, um pouquinho desse contexto, que não é sobre punição, mas disciplina, vamos levantar uns 4 pontos em relação à progressão do pecado. Primeira coisa que podemos aprender aqui, olhar,
colocar no lugar de Davi, refletir sobre as ocorrências, é o seguinte: o pecado não compensa. O preço do pecado sempre será muito mais alto que o valor. O pecado não compensa. Na hora que eu estava escrevendo isso, me veio até à mente, né? Quase a frase do Chaves: o pecado não compensa, mata a alma e envenena. Não. Não compensa. Um dos comentaristas escreveu da seguinte maneira: Deus orquestra os acontecimentos em sua soberania de tal forma que Davi passa a viver o seu próprio pecado na perspectiva dos outros. Consequência na maneira que Deus está tratando Davi é: Davi, senta aqui e veja o que você fez. Vamos entender o que você fez. É dessa maneira que Deus está tratando. De fato, algumas pessoas da sua família fazem a ele o que ele fez a Deus. O valor é alto. Não compensa. Olha o valor que Davi está pagando. Assim como ele abusou da sua autoridade como rei de Israel para pecar contra Deus, aproveitando-se de Batseba. Vocês notaram na leitura que seu filho Aminon agora abusa da sua autoridade e posição como filho do rei para aproveitar de Tamar? Vai lá, tem o seu quarto, tem os seus servos, finge que está doente. A história da doença vai chegar no ouvido do teu pai. Eu não sei se era um protocolo real ou se realmente é o pai preocupado com o filho, indo lá: filho, tá tudo bem? Ô pai, pede para minha mãe fazer um domingo. E quando chega, faz: por favor, saia todo mundo. Está abusando da autoridade de filho de rei. Quem que Aminon para ficar mandando sai todo mundo que eu vou aproveitar? Então, certamente está numa posição que ele está aproveitando sua autoridade. Assim como seu pai fez ali atrás. Assim também como Davi pecou matando Urias, mais para frente nós vamos ver que Absalão vai pecar ao matar Aminon. Isso são cenas do próximo capítulo, vamos chegar lá. Mas Absalão vai fazer a mesma coisa. Então Aminon faz uma coisa que seu pai fez, abusou da autoridade. O outro filho vai abusar das manipulações para assassinar e vingar seu irmão. Vocês lembram como que Davi tentou ser astuto manipulando o cenário? Vocês lembram bem, né? Não, vai lá e fala para Urias voltar aqui e dormir aqui. Não, agora fala para Urias que ele vai ter um quarto VIP para dormir no palácio do rei e poder ficar com sua esposa. E nada deu certo. A gente vai ver que Absalão vai fazer uma grande mentira, criar um palco, criar um cenário para poder dar um jeitinho. Se repete. Agora Davi pode sentir o mesmo que Deus, Batseba e outras pessoas afetadas por seu pecado também sentiam. Interessante, né? O que ele fez para outros agora está acontecendo com ele. Alto preço. Primeira lição: o pecado não compensa. O valor é alto demais, sempre será mais alto do que o valor. Segundo ponto é: quem não exorta aqueles que pecam, tornam-se
co-conspirador. Co-conspirador na execução do seu pecado. Uma vez começado o pecado, quanto mais cedo for interrompido, é melhor para todos. Quem que teve a chance aqui de falar, não faça isso? Teve 2 momentos que tiveram a possibilidade de serem interrompidos isso. O primeiro deles é Jonadab. Jonadab, amigo de Aminon, talvez querendo se aproximar do possível futuro rei. E aí, meu parça, o que está pegando? A linguagem hoje das criançadas hoje. Por que você está triste, está aí, cabeça baixa? Sou seu amigão. Fala para mim. Minha irmã, né? Cara, faz o seguinte, vou te ajudar a resolver isso. Só que se você for na lei de Moisés, não poderia ter relação com o irmão. É excluído, você está excluído. Jonadab poderia ter falado para ele, você está louco? Por que fazer um negócio desse? Tira isso da tua cabeça. Mas eu não quero contrariar o possível rei. Eu quero ser amigo dele. Belo amigo. Olha o conselho que ele deu. Mas o que eu falo é como teria sido melhor para todo mundo se Jonadab tivesse repreendido Aminon pelo seu desejo pecaminoso, ao invés de dizer-lhe como conseguir aquilo que ele queria. Teria sido muito melhor, mas não. Sempre tem um que vai dar o conselho errado. Cuidado. Mas tem uma outra figura, um outro personagem que também poderia ter sido mais atento e evitado isso. Quem que é esse personagem? Nós lemos aqui. Davi, o próprio Davi. Como teria sido melhor se Davi tivesse reconhecido a maldade do pedido de Aminon e não tivesse deixado sua filha ir vê-lo. E nem Aminon ir daí cenas do próximo capítulo, né? Aminon ir à fazenda de Absalão. Isso a gente vai ver na próxima sequência. Aqui a gente vê uma passividade dolorosamente evidente diante do pecado dos outros. Manda minha irmã aqui, vim aqui e dá. Só que assim, mas foi um pedido, não tem. Como que Davi ia saber? Quando você estuda nos comentários as palavras usadas da maneira como Aminon pediu, deixa um pouco mais explícito a intenção. Quando ele fala para dar o bolo, ele está falando dar o bolo na minha boca. Eu quero que ela venha até a mim e dê aqui, na minha boquinha. Eu quero estar deitadinha aqui esperando por ela. Como se fosse, olha, só eu e ela. Eu quero estar com ela, quero que cuide de mim. Só. Meu filho, vai lá e faz. Filha, vai lá cuidar do teu irmão. Eu não sei quantos pais aqui tem meninos e meninas, mas eu já estou planejando 2 quartos, até uns 10 anos de idade. Olha lá, a gente tem que sair e arranjar um 3º quarto, não dá. Tinha um livro falando sobre relacionamentos que o autor dizia: os hormônios não são crentes. Já viu essa? Sim, o Espírito de Deus nos dá o domínio próprio. Mas se não nos alimentarmos da palavra,
Você vai ser negligente? Quem não exorta aqueles que pecam, tornam-se co-conspiradores. Esse pecado de Tamar também era de Jonadab. Ele poderia ter evitado. Não é um pecado ali, mas vamos dizer, ele é co-participante. Tem um dedinho ali. Ele ajudou a conspirar. O pecado dele é diferente, mas é participante. Qual o pecado de Davi? Passividade. Ele não abusou da sua filha. Porém, também foi passivo, negligente. Vamos poder dizer inocentão. Terceiro ponto, o pecado é a raiz da falta de união. O pecado é a raiz da divisão. Quando pensamos a consequência do pecado, a primeira é óbvia. O pecado nos separa de Deus. Creio que todo mundo consegue entender isso. Pelo menos deveriam saber isso objetivamente. O pecado nos separa de Deus. Quebra a comunhão com Deus. Ele quebrou a comunhão de Davi com Deus, teve que ser restaurada, ele tratou. Só que agora ele está tendo as consequências de ver outras pessoas tendo essa quebra, essa divisão. Só que aqui já não é mais uma separação entre eu e Deus. As consequências vão para outros e acabam afetando outros. O pecado também nos separa de outras pessoas. E agora eu quero que vocês prestem atenção ao efeito do pecado. Só que quando eu falo preste atenção, vamos rebobinar. Vamos nas consequências do pecado desde o início. Vamos fazer uma comparação aqui. O pecado de Adão e Eva provocou sua separação de Deus. E logo depois o pecado separou Caim e Abel. O pecado separou José e seus irmãos. O pecado dividiu a família de Davi. O pecado separou Aminon e Tamar. Aminon e Absalão. Davi e Absalão. Até separar toda a nação. Consequência. Vai separando. O pecado separa. Divide. Ele é a raiz da divisão. E quarto ponto, o pecado nos conduz à passividade diante da falta de autoridade. Davi nos ensina isso. Davi nos ensina a respeito da passividade diante do pecado. Ele sabia de tudo sobre o crime cometido contra sua filha. E mesmo assim parece não ter feito nada a esse respeito. Só ficou indignado. E a pergunta é, por que ele não fez nada? A gente pode refletir e colocar algumas questões. Será que foi isso? Será que foi devido à sua própria culpa pelo pecado cometido com Batseba? Estaria ele meio receoso de que, se corrigisse Aminon, alguém lhe dissesse quem era ele para tirar pedra em pecadores? Quem é você? Você caiu na mesma área, Davi. Você errou no mesmo lugar. O que você está querendo corrigir seu filho? Ou até o próprio filho? Pai, o que você está falando? Você fez pior do que eu? A gente não sabe o que foi. Mas quaisquer que fossem as razões da sua inércia,
Isso só facilitou o pecado dos outros. A passividade de Davi diante do crime na sua filha. Vai ter outros pecados. Absalão vai matar pessoas para vingar a morte. Para vingar, não a morte, mas para vingar sua irmã. Quando não tratamos pecados, consequências, divisões. Podemos evitar, mas se não fazemos, e olhando para esses 4 pontos que vimos, vai nos advertir que o pecado gera efeitos prolongados. Apesar de termos confessado e tratado diante de Deus, aqui não estamos diante de um cenário que Davi não quis ouvir Natan. Não estamos num cenário onde Davi não reconheceu o seu pecado. Aqui estamos diante de um homem. Eu pequei contra o Senhor. Eu pequei. Deus, faça o que tiver que fazer. Ele admitiu o seu pecado e abraçou as consequências. Mas não foi só naquele momento. O problema do pecado é que ele não fica só naquele momento em que a pessoa é exortada, que a pessoa é confrontada, e que ela reconhece, chora, se quebranta, ora, confessa. As consequências são prolongadas. Elas ficam por tempos. E a pergunta que eu faço para entrarmos numa aplicação, para a conclusão é: como devemos lidar com esses efeitos? Como devemos agir com as consequências? E eu falei que o tema é abraçando a graça de Cristo. É o centro, é a mensagem dessa manhã. Não devemos perder de vista a confiança da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Assim como Davi, pode ser que vamos nos dar conta que o pecado tem um valor muito alto. Os efeitos vão se arrastar a outras pessoas, vão ser devastadoras e dolorosas. Mas a única coisa que nos restará é nos apegar à promessa de Deus em Cristo Jesus. Devemos abraçar o Evangelho. O que eu quero dizer com isso? Não basta confessar o pecado e pedir perdão. Não estou pregando uma outra... o que Gabriel vai falar agora? Calma. Devemos viver continuamente o Evangelho da graça em nossas vidas. Devemos abraçar o perdão, não esquecer, não carregar a culpa. Apesar de que você vai carregar a cicatriz. Uma coisa é você carregar a cicatriz, outra coisa é carregar a culpa. A gente tem que se lembrar, como Natan falou para Davi: seu pecado foi transferido. Você não tem mais pecado. Temos que lembrar que o Evangelho da Graça nos torna irrepreensíveis. Eu não sei qual que foi o medo, ou o porquê que Davi foi passivo e não falou nada para o seu filho. Se ele estava com medo de ser repreendido num pecado que já passou. E mesmo que alguém fale, se você tratou, se você confessou e foi nas pessoas certas, você é irrepreensível. Mesmo que alguém te acuse depois. Mas quem é você para fazer tal coisa? Ou quem é você para falar para mim tal coisa? Eu sou um pecador, perdoado por Cristo Jesus. E
fui perdoado exatamente nessa mesma área. Não tenha medo. Cristo nos delega autoridade para tratar pecados. E terceiro, nós temos que exortar outras pessoas antes que façam coisa errada. Ou se faz coisa errada, temos que tratar e interromper antes que as consequências sejam muito maiores. Não podemos ser passivos. Mesmo que seja numa área, talvez você já tenha caído. Não tenha medo. Lembre-se da promessa de Deus. Seu pecado foi transferido. Foi pago. Olhando o contexto, olhando a passagem, eu creio que Davi abraçou confiantemente essa graça quando foi exortado por Natan. E a prova disso é que quando ele confessou, nós vimos na última pregação que foi gerado frutos desse arrependimento. Quando ele foi exortado, logo em seguida Davi adorou. Primeiro fruto, adoração. Nós vimos na última pregação que o outro fruto foi o consolo, ele passou a consolar Batseba. Outro fruto foi a vitória diante dos amonitas. Outro fruto foi o nascimento de Salomão. Significa paz, amado de Deus. Mas quando vemos o contexto, com o passar dos anos, parece que Davi perdeu a vista dessa graça divina. Ele perdeu a perspectiva e foi passivo e não tratou o pecado do seu filho. Como é que devemos lidar com os efeitos do pecado? Abraça a graça de Deus. Que possamos ser firmes, não darmos ouvidos às artimanhas de Satanás, que sempre quer falar: não, você carrega essa culpa. Não, já foi transferido. Devemos ser confiantes no Evangelho de Cristo, que nos perdoou ontem, que nos renovou misericórdia hoje, e nos renovará misericórdia amanhã. Um pouco depois desse contexto, Davi escreve no Salmo 62. E ele fala da confiança. Talvez tenha caído a ficha dele. Não confiei. Vou ler só um versículo desse salmo. Abre comigo, Salmo 62. Davi deve ter refletido diante do que estava acontecendo na vida dele nesse contexto. Salmo 62 começa dizendo no versículo 1: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Versículo 5 diz: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Agora eu quero que vocês vejam no versículo 8. Confie nele em todos os momentos. Ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Quando Davi está escrevendo aqui, confie nele em todos os momentos, é até nesse momento de ter que repreender o seu filho e tratar pecados, você não sabe como. Confia nele, confia na graça, não seja passivo. Amém? Vamos orar? Aproveitar o pastor Davi. Ora, já dá a bênção também.
possamos confiar em Ti, sabendo que o Senhor iniciou uma obra em nossas vidas e o Senhor irá completá-las. Agradecemos o privilégio de sentirmos o Teu perdão, termos as nossas consciências limpas pelo sangue de Jesus. E que possamos, Senhor, ter um viver vitorioso na força e no poder do Senhor, guiados pelo Teu Espírito, e assim não iremos mais satisfazer a nossa carne. Grato, Senhor, porque podemos ser instrumentos vivos em Tuas mãos. E podemos ser esse vaso de bênção, Senhor, que irá atingir primariamente aqueles que estão à nossa volta, os familiares, os amigos, os irmãos. E que possamos, Senhor, na força desse poder que vem de Ti, vivermos de maneira íntegra, santificados, Senhor, por Ti, para vivermos para o louvor da Tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado na entrega do Seu Filho, a quem foi transferido as nossas maldições. E temos, Senhor, usufruído de superabundante graça a cada dia. E temos sentido a presença em nós de Deus e Espírito Santo, a nos consolar, a nos ensinar e nos guardar até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a Tua igreja hoje e sempre.